Bom, nós estamos começando o Vivi Feijó Pod Talks. Eu tenho hoje uma turma da pesada, a qual eu fiz parte, né, da família antiga. Vou falar aqui porque hoje a Drica até falou, não pode falar Rick Record. ND, NDTV, aqui de Joinville. Nós temos o nosso chefe, que está aqui hoje, o Silvano Silva, que faz parte dessa história. O seu braço direito, a fiel escudeira, Drica Fermiano. E temos aqui o paulista Matheus Furlan, que hoje nós vamos arrancar tudo dele e mais um pouco. Uau! Temos história aqui, é bem descontraído. Fiz parte da época, né? Notícias do dia. Muito feliz em estar na casa. Sempre que eu posso, né? Eu estou lá visitando o pessoal. E hoje a gente vai fazer um apanhado aqui do sucesso, né? Que nós temos em Joinville, que é a nossa joia rara, NDTV. E todos os louros que vem colhendo, né, durante todo esse tempo ali, com um trabalho árduo, prêmios ganhos, muita disciplina. Claro que temos um planejamento muito correto, ligado a Florianópolis, né? Então eu vou começar com um pouquinho de cada um se apresentando, dizendo a função, né? E depois a gente entra no bate-papo aqui e vai rolar muita coisa. Então vamos começar aqui. Muito obrigado por ter vindo. A Drica Fermiano também, meus agradecimentos aqui, conheço. O Matheus conhecendo agora. Então vamos abrir aqui. Quem é Silvano Silva? Vamos lá. Bem. Obrigado, Vivi, pelas palavras, né? E principalmente por esse espaço aqui espetacular, a gente poder conversar, contar história, né? Esse espaço aqui tem essa liberdade que talvez a gente não tenha tanto na televisão, né? A televisão toda mais... Hoje aqui é tudo permitido. E aqui é permitido. Então eu estou me sentindo no rádio, né? Que foi de onde eu vim, né? Eu comecei com 12 anos em rádio, em Balneário Camboriú, depois fui para Blumenau, fiz rádio lá também. E vim para Joinville, aí voltei para Balneário Camboriú, montei rádio, emissora de rádio, e vim para Joinville com o objetivo, junto com uma equipe espetacular, e a Drica na época junto, de fazer uma televisão que tivesse cara de rádio, que fosse conectada com a cidade. O rádio tem muito isso de conexão, né? De ouvir as pessoas, de estar muito presente, de fazer eventos. E a gente tinha na época de TV aberta uma televisão com 5 minutos local, e o restante era tudo estadual. E a gente veio com esse propósito, de fazer conexão com a cidade, de viver a cidade. Inovar, né? Queria inovar. Exatamente. E estamos aí há 22 anos, vamos fazer esse ano 23 anos de muito sucesso, de liderança, de crescimento, de 3 horas e 20 de produção local todos os dias, né? A Drica e a equipe fazendo um trabalho muito material, maravilhoso. Muita responsabilidade, né? E por isso as notícias não param, né? A gente sabe que tudo ocorre a cada instante, a cada segundo, e se não tem uma boa estrutura, uma boa estratégia, isso não sobrevive, né? E essa é que é a qualidade maior da ND. Sim, e a ND que veio nesse período todo crescendo, e não é só televisão, hoje é uma multiplataforma, né? Nós temos o nosso portal, o ND+, que é líder no estado de Santa Catarina, líder aqui na região em produção de conteúdo, em quantidade, inclusive, de views, né? Os page views. Então, nós temos esse trabalho espetacular na multiplataforma, na internet, e a rádio, que é a novidade mais recente. Depois nós vamos conversar mais sobre essa rádio aí, que eu acho que é a inovação maior, porque nós temos as rádios aqui, mas uma ND é uma ND, né, minha gente? Então, a gente tem essa qualidade, né, não desmerecendo as outras que estão aqui, mas é uma qualidade de informação, uma qualidade, né, de modernidade que traz para, né, o joinvilense aqui e para os outros lugares também. É verdade. E nesse período, só para concluir a minha parte aqui, né, eu tive a satisfação de devolver um pouquinho para o meio do que o meio me deu, a radiodifusão me deu, que foi dirigir, né, ser o presidente da entidade maior de Santa Catarina, da ACAERT, durante os últimos 3 anos. Foi um desafio espetacular. Eu digo que não é nenhuma faculdade, é um doutorado participar ali, né? Sim. E você interagir com 280 emissoras de rádio e televisão do estado, né? E fazer um trabalho que foi um trabalho muito proativo e muito de resultado para a nossa radiodifusão aqui no estado. Hoje é a melhor entidade do Brasil, a ACAERT, né? Uma entidade que congrega 100% do segmento de rádio e televisão em Santa Catarina. Não existe outra no Brasil, né, com esse formato.
Sim. Olha, mas vamos falar depois dessa rádio, porque a rádio, ela sempre está presente, né? Nós temos os segmentos, mas a rádio sempre está aí. E eu acho que veio com muita coisa boa pra gente, né? Com certeza. Vamos ver, Drica Fermiano, também quando eu cheguei lá na emissora, conheci, ficamos amigas, né? Amigas, e foi, eu só posso dizer que o relacionamento dentro da emissora é ótimo, um astral, né? Toda aquela parte, uma frequência positiva que você sente, né? E as pessoas emanam, você se sente muito bem. É uma família, né? Como é que é a família ND? É uma família que briga, que discute, que diverge opiniões, mas segue o mesmo caminho. Lutamos pelo mesmo ideal. Manter a liderança de audiência, manter um bom produto, temos bons profissionais. Eu posso garantir que hoje os melhores profissionais estão ali, são pessoas de fora, como o Furlan, que não são de fora, né? São pessoas que vieram agregar. Né? Agora ele tem um filho joinvilense, então ele já está naturalizado, já tá ele deu um jeito, agora ele é da cidade, ele está bem ambientado. Assim, é um grupo que tem o mesmo ideal. Então, assim, nosso maior tesouro, e eu sempre falo isso lá internamente, é o nosso entrosamento. Nem todo dia é bom, até porque o jornalismo, ele te faz... altos e baixos. Muitos altos e baixos. Oscila, né? Um dia você pode estar trabalhando num jornal bem calmo, bem tranquilo, e no outro dia você pode estar trabalhando numa tragédia na Serra, onde morrem 52 pessoas. Então você consegue trazer todas as pessoas. Me ocorreu até que esse acidente da Serra foi num sábado de tarde, quando deu a maior tragédia ali da Serra Dona Francisca, que era um sábado de tarde, e em questão de meia hora, nós tínhamos praticamente todo o jornalismo trabalhando em cima daquela ocorrência, e foi até as 4 horas da manhã todo mundo em cima daquilo, para poder informar, para poder dar todos os detalhes, e ninguém sabia o que tinha acontecido lá em cima, porque não tinha telefone, não tinha contato com os bombeiros, você tinha que ir lá buscar informação, gravar, descer e transformar aquilo em notícia. Isso é uma coisa, você está fora da área de trabalho nesse momento, né? Se você não está escalada, você tem durante a semana, e aí você tem que movimentar um time, né? Para que não tem hora, né? Isso que eu dizer, porque não tem hora. O time tá aqui, olha, gente, aconteceu, você tá lá em outro lugar, fala, não, é agora. Então, isso que eu acho que vocês têm esse companheirismo e esse comprometimento com a emissora, né? Você pode estar em outra atividade, mas a notícia tem que sair, né? É o nosso produto principal e a nossa credibilidade. Então, assim, tudo checado, tudo apurado. Hoje em dia, como tu falou, nós temos 2 veículos que são muito mais rápidos do que a televisão. O rádio e o portal. A televisão vai ser a última a dar informação, ela já tem que vir com uma outra linha, um outro enfoque. Um outro parecer. Para poder complementar toda a informação que já veio lá desde as 7 horas da manhã. O Furlan vai falar, e da rádio, 6 e pouco da manhã, eles já estão lá dando informação. Então, quando eu entrar ali 10 para o meio-dia, eu já estou tendo que dar uma outra coisa, um outro complemento. Porque a notícia já ficou velha. Ela não ficou velha, ela precisa de um complemento. Ela pode ter uma checagem a mais, um personagem a mais, um fato a mais. Sempre tem, sempre. Se você começar a apurar qualquer notícia, ela vai ter sempre alguma coisa a mais para você acrescentar. E é uma das coisas que a gente sempre fala. Humaniza. Um acidente ou uma matéria de um pato em Piraberaba, que é um pato de Piraberaba, encantou o nacional, entrou em rede nacional, parecendo uma matéria que não tem. Tem apelo, que o povo quer ver de tudo. E é isso que a gente faz, a gente dá de tudo. De uma maneira séria, de uma maneira com credibilidade, de uma maneira que não choque. A notícia ruim, ela também precisa saber ser dada. E a gente testou muito isso durante a pandemia. Chegou uma hora, nós tivemos a redação praticamente trabalhando dentro de casa. Então, se você fazer televisão com as pessoas em casa trabalhando, quase praticamente toda a redação, nós estávamos em 4 para botar um jornal de 1 hora no ar. Assim, foi o maior teste e veio as mudanças, né? Hoje, um celular, ele é um produto de televisão. Você filma qualquer coisa, você coloca no ar ali na hora, imediato. Grandes jornais... Transmite ao vivo. Transmite ao vivo. A Record coloca matérias especiais no Jornal da Record, que é o principal produto da Record, com cenas de celular. Então, tudo. Nós passamos por transformações e por mudanças. E eu posso dizer que eu
praticamente passei por várias, não por idade, é porque as coisas evoluíram muito rápido. Né? Não vamos tocar em idade, não vamos falar nada disso aí. Então, a gente pegou esses dias, eu estava lá conversando e um cinegrafista me fez uma pergunta do nada. Ele, quando que você trabalhou? Que fita era quando você entrou na televisão? Meu Deus, ela estava na fita cassete? Eu falei assim, nós temos que falar sobre isso mesmo. É necessário? Realmente, que tipo de fita era? Assim, por uma pouco... TIC BV800. Não, peguei a Matic. Eu escapei ele um pouquinho da Matic. Quando eu entrei, já estava aposentando a Matic. Equipamento de TV era uma era pesado aquilo, né? O cinegrafista, né? TV, saíam três. Era o iluminador. O cabo man, né? O que carregava o VT, a máquina com a fita ali, e o câmera. Deus, hoje a câmera tem tudo, né? O cara saiu pro quiropata pra dar um jeito no corpo. Não, tava todo torto. É pesado. Meu Deus, o cara carregava um equipamento daquele lá. Nunca tinha problema. Hoje segura essas câmeras modernas e coisas. É muito peso, muito peso. Até pra gente situar aqui, a tua atuação dentro da ND é a parte de notícias, né? Jornalismo operacional. Isso. Então, para fazer a coisa acontecer, o jornalismo andar, o operacional tá junto. Em muitas emissoras, ele é separado. Ele tem um gestor separado. Eu acho que a coisa funciona mais assim. Então, por exemplo, assim, eu preciso de um cinegrafista. Acionei, aconteceu alguma coisa fora de hora. O cinegrafista, ele está dentro do jornalismo, ele faz parte da notícia, então eu não preciso ir lá buscar, pedir para liberar um operacional, já está ali, um carro, não, ele faz parte. O master, preciso organizar alguma coisa que vai ao ar, preciso entrar com um boletim. A gente plantão. Tudo isso tem suas etapas e a hierarquia, óbvio, não vou entrar no ar qualquer coisa. O Silvano está sendo Ou seja, ela focado... manda, tu viu, né? Ela manda em tudo. É isso aí. Ele é consultado para tudo. Mas aí eu quero saber o seguinte, como é que a Drica encontrou Silvano, como é que a Drica veio, como é que você surgiu nessa história? A TV nos uniu, né? Eu acho que o Silvano deve ser a contratação 001 e eu a 002. O seu Hermes Rick deve ser o 003. Fomos os primeiros a chegar. Eu conheci o Silvano aqui logo quando a gente chegou. Sim. E aí o seu Marcelo, né, o nosso presidente... Vou te contar rapidamente a história. Como é que é quando a Drica, ela trabalhava no grupo lá em Florianópolis, já tinha passado um período lá, então tinha conhecimento do trabalho dela. E eu, na época, eu estava em Balneário Camboriú, em rádio, e eu participava já da ACAERT, onde o presidente era o nosso presidente, o Marcelo Petrelli. E ele me pediu uma carona para a empresa na saída de uma reunião da ACAERT, e nesse caminho ele disse, tem uma televisão para a gente abrir lá em Joinville, eu gostaria que você fosse e tal. Sim, aquele impacto, né? Mudança de... Você tem uma semana para me dar resposta no máximo. E aí foi aquela mudança radical e a gente... E assim, e a sintonia de vocês, né? Claro, como você falou, é uma família, tem as divergências, você escuta, são as críticas, você melhora, você elabora, assim, né? Vida, né? Tem que ser assim, tudo, né? Mas isso é bom porque... tem propósitos, né? Sim, e propósitos exatamente. Primeiro, da cidade, né? De fazer essa cidade crescer, se desenvolver, sempre foi assim. Nosso editorial, a Drica sabe, sempre com viés positivo, sempre olhando o lado bom, mesmo numa notícia ruim, né? Sempre tentando extrair o máximo do melhor para a nossa cidade, com muito respeito ao empresário. Né? Dr. Mário Petrelli, falecido, nosso gestor maior, né? Ele sempre disse isso, respeite os empresários. Né? Então, se vai fazer jornalismo, vai fazer um trabalho sério lá. E assim, quando você falou ali da equipe, né, estar voltada à emissora ou disposta à emissora, mais do que isso, né, a responsabilidade de todos eles, e o Matheus sabe disso, quando ele chegou aqui a gente comentou, foi das primeiras coisas. Né? Você está inserido numa sociedade, numa comunidade. Tá? Então, o primeiro pensamento é esse, dá a informação correta, dá a melhor informação. Então, assim, hoje eu e a Drica é por osmose. Sim, é isso que eu digo, telepatia, né? Já olha, já sabe o que é. E quando tem algum assunto, rapidamente se discute, se chega a uma conclusão, porque o objetivo é comum. Né? As coisas estão no mesmo caminho e hoje toda a equipe faz esse trabalho, trilha esse trabalho. A área comercial, aqui só tem jornalismo, né? Mas a área comercial está no mesma batida, a área de eventos, tudo trabalha na mesma batida, nesse mesmo objetivo, né? Olha, que é a nossa essência do regional. Você falar, a essência, né? É a essência de vocês, né? Bom, nós estamos aqui, com o diretor da ND, que é o Silvano Silva, jornalismo, né? Que manda
né? Nessa parte toda que manja aqui, né? Aqui, ó, a Drica. E eu estou conhecendo hoje o Matheus Furlan, que vai dizer como é que chegou, como é que caiu de paraquedas aqui e a sua área de atuação. Vamos lá, Matheus, o que você tem para nos contar aqui de bom? Conte tudo. Além de que já é papai recente, né? Pois é, meu filho nasceu tem 3 meses Olha. aqui em Joinville. Mas a minha história com a AND começou antes de eu imaginar que eu iria trabalhar aqui. É? Em 2018, eu fazia parte do núcleo de reportagens especiais da Record em São Paulo e eu viajava o Brasil com uma equipe de produção para contar a história de pessoas. Olha. E normalmente a gente viajava com uma equipe completa, que era um cinegrafista, um iluminador, um operador de áudio e eu, né? Então nós viajávamos o país contando histórias. Em São Bento do Sul, teve uma história que repercutiu muito de um pai que não tinha condições de comprar um vestido de uma festinha fantasia para criança na escola. E ele preparou esse vestido com sacolinhas plásticas de supermercado. Meu Deus, como é que fez isso, gente? Olha, foi incrível. É? E aí, o que aconteceu? Naquela semana, eu tava voltando de Pernambuco, de uma produção, e não ia dar tempo de eu ir para São Paulo para encontrar com a equipe para depois vir para Joinville. E aí, a emissora, a Record São Paulo, ligou para a Drica, pediu uma equipe emprestada, ela emprestou essa equipe e eu vim aqui sozinho. Mas só uma coisa, quem é que descobriu essa pauta em São Bento? Aí o núcleo de produção, ele tem um departamento que fica o tempo todo conectado com tudo que viraliza nas redes sociais. Então tá, fica ali monitorando, então teve uma coisa interessante, vai lá. Então assim, a professora dessa escola fez esse registro caiu nas redes sociais e viralizou. E aí o núcleo de produção da Record teve acesso a essas informações e nós fomos buscar esse conteúdo em São Bento do Sul. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que tava um frio e assim... Ainda foi pra São Bento. Frio, Joinville, né? Quando é frio, é calor, que nem hoje, tá derretendo aqui, acho que sensação de 70 graus. Meu Deus. E assim, eu lembro que eu cheguei aqui, porque naquela época a gente viajava um dia, gravava no outro e depois ia embora. Então a gente aproveitava um pouco do lugar que nós estávamos, né? E eu lembro de ter ligado na época para minha esposa, falado assim para ela, você tem que ver que lugar incrível é esse que eu vim. Olha. Que cidade gostosa. Tudo coisa de alemão. Tem cuca, tem que cuca, cidade gostosa. Tem chineque. Que ele nem provou o chineque. Não, tem chineque. Ó, naquela época não. Hoje eu trouxe a cuca aqui, cuca. E aí assim, na manhã do dia seguinte, nós fomos fazer essa gravação. E toda vez que eu viajava para os estados, eu fazia questão de conhecer as pessoas e a sede das emissoras afiliadas da Record. E aí, na época, eu pedi pro Thiago Bonin, que foi o cinegrafista que me acompanhou, falei, cara, eu quero conhecer vocês. E ainda era Rick na época. Eu tenho tudo foto disso, muito legal. E aí eu entrei, conheci a Drica, conheci as pessoas que muitos ainda estão na emissora. E eu achei genial. Achei assim incrível a cidade. Isso em 2018. Olha, nós estamos em 23. Olha como é negócio, né? A conexão. E aí, assim, eu soube que aqui tinha os bombeiros voluntários, levei essa informação também para o pessoal lá, mas aí quem gravou a reportagem depois dos bombeiros especificamente não fui eu. Mas, enfim, foi minha primeira relação com as pessoas aqui de Joinville. Aí os anos se passaram, eu tive minha primeira filha. Foi lá em São Paulo. Lá em São Paulo, a cidade loucura. Viajava-se muito naquela época. A gente permanecia muito tempo assim, muito tempo fora de casa. Quase não ficava em casa, então, né? E minha esposa também é jornalista da Record de São Paulo e ela também viajava muito. Mas aí a gente foi tirando aquele pé do acelerador e aí houve um momento em que a gente já estava fazendo um planejamento para poder ou sair da capital e morar em alguma cidade da grande São Paulo e usar São Paulo só para trabalhar ou ir embora de lá de uma vez, né? E assim, a gente estava num processo de namoro com umas outras emissoras da Record mesmo, em Santos. Sondando. Conversando com os diretores sobre as possibilidades disso. E aí eu fiz uma ligação para a Drica. Mas por que eu liguei para a Drica é o mais extraordinário? O que aconteceu? Olha que é a cereja assim, do bolo aí. Foi assim, ó. Eu sou uma pessoa de muita fé. E nenhuma decisão da minha vida eu tomo sem consultar Deus. Isso é de mim. E tá certo. Eu chamei minha esposa e falei assim, vamos orar. A gente fez uma oração e aí a gente abriu a Bíblia no livro de Atos, em que o anjo encontra Felipe e pede para ele ir para o sul. Olha, ai que revelação, meu Deus, até me arrepiou, porque minha mãe era pastora, né? Então, olha, e eu acredito muito, eu sempre, antes de vir pra cá, ainda falei, Senhor, já envia os teus anjos lá para ser tudo maravilhoso, já tem um pessoal maravilhoso que eu amo.
né, que seja melhor ainda. Eu também gosto dessas coisas, de preparar o ambiente e já enviar coisas boas. Pois é. E tu ainda tirou isso? Mas Pois a história é. do fulano fecha olha. muito. Fecha muito. São planos de Deus, né? E aí eu olhei pra minha esposa e falei assim pra ela, quando a gente lê o Sul, eu pensei em duas pessoas ao mesmo tempo. Pensei no Joel da Atena, da TV Bandeirantes, que a TV Bandeirantes em São Paulo fica na zona sul da cidade, e na Drica, que é no sul do país. Opa. Aí naquele mesmo momento, assim, conversando, a Drica disse assim pra mim no telefone, olha, você é a minha boa notícia do dia. Lembra disso? Ela falou isso pra mim. Eu tava precisando, eu preciso de um apresentador para um programa aqui, chama Tribuna do Povo, e ela comentou sobre o programa. E aí ela disse o seguinte, eu vou conversar com o Silvano tem um projeto muito extraordinário, que é criar uma rádio do zero na cidade, com informação, e realmente extraordinário, porque... Não, extraordinário. Depois de pandemia, né, de tudo isso que aconteceu, aí agora eu vou colocar uma rádio, né, vamos dizer assim, já tem as rádios aqui competindo, tem que ter um negócio fenomenal aí, né? Tem que ir lá visitar, tem que ser estratosférico, tem que ser ir lá estratosférico. visitar. E aí o Silvano me fez um telefonema, a gente conversou muito, e ele disse coisas que me chamaram muita atenção, porque o Silvano também é um homem de fé. E aí a gente falou muito sobre Deus, sobre a palavra, sobre família, sobre projetos relacionados a gente colocar em prática para transformar a vida de pessoas. E a Tribuna do Povo é um programa que tem essa característica. A gente faz um jornalismo, mas a gente também aplica a solidariedade para ajudar a transformar a vida de pessoas. Humanizado, né? Isso. Humanizado. Que é o que eu já fazia em São Paulo, que eu contava muita história de vida de pessoas. Aí eu vim para cá, para a gente poder deixar tudo certinho, tudo alinhado. Minha esposa ainda não conhecia Joinville. Olha. Ela só estava ali pela internet, olhando. Mas gostou, mas assim... A princípio, ela gostou do que viu. Gostou do que viu. Tá vendo? A gente tem prainha pertinha aqui, vai a prainha. Praia, tem serra. Tem serra, tem um monte de coisa aqui, né? É muito bom. Meu Deus. E aí, eu falei pra Drica, olha só. Falei, Drica, preciso da tua ajuda. Falei, eu tô ligando pras pessoas, pros corretores de imóveis, pra eu poder alugar um apartamento, ninguém me atende, porque o telefone é 011 e quando atendem, desliga. Ah, porque, né, tanta coisa aqui, o pessoal achava que era golpe. É golpe e tal. ou cobrança. É golpe, Aí, o que aconteceu? Eu fui pro hotel, falei, Drica, amanhã cedo eu volto aqui na emissora, que aí eu iria conversar pessoalmente com o Silvano. Falei, eu vou pro hotel, amanhã a gente conversa. Aí, quando eu cheguei no hotel, eu olhei assim pro teto do hotel, enquanto tomava banho, e falei assim, meu Deus, tira de mim esse compromisso de arrumar um lugar pra eu morar. Que caia na minha mão. Arruma pra mim, porque ninguém quer me atender o telefone fica mesmo. Fica pra ti aí, eu só quero... resolve, fica com a bomba. Aí, olha que genial aconteceu. No dia seguinte de manhã, eu saí do hotel, aquele hotel, acho que é Le Canard. Isso, Le Canard. Eu saí do hotel e comecei a aleatoriamente passear pela cidade. Aí eu caí na Autocar Deffel e vi um prédio muito de frente para onde eu ia trabalhar e resolvi ir até ali. Eu fui até ali e aí em São Paulo a gente se aproxima com receio, né? A gente primeiro pede autorização para chegar perto. Não. Aí eu sinalizei para uma mulher e perguntei se eu podia me aproximar e eu disse, olha, eu estou procurando um lugar para morar, eu vou trabalhar ali do outro lado da rua e eu queria saber se você conhece alguém. Ela disse, eu estou indo embora do Brasil. Como é que pode, né? Quando tem que ser, Falou, eu vou deixar meu apartamento aqui todo mobiliado. E aí... frente, olha... E você não sabe o que é mais incrível. Depois que eu conversei com o Silvano e com a Drica, eu fui para São Paulo, pedi para eles uns 15 a 20 dias para eu poder descansar com a família, viajar e vir embora. Cheguei em São Paulo, na manhã do dia seguinte, uma vizinha bate lá em casa e diz assim para minha esposa, eu tô precisando alugar um apartamento para minha sogra e ela quer morar nesse condomínio. Aí eu falei para minha esposa, puxa vida! A gente não vai nem precisar anunciar. Olha. Foi muito incrível. E aí eu vim embora para cá, inicialmente para fazer as gravações nas ruas, né, as reportagens, apresentar o programa, enquanto a rádio ainda estava em processo de construção da estrutura física. Estava em reforma ainda, aquela parte que você ainda vai conhecer. Sim. E aí, alguns meses depois, os equipamentos chegaram, o Silvano, assim, fez questão de investir em coisa muito tecnológica. Silvano é Silvano, né, gente? A produção plástica da rádio, ela é toda internacional, sabe? Tudo produzido em estúdios internacionais, então tem um conteúdo... Não, tem um conteúdo, assim, inacreditável. E essa é a minha história com Joinville, que começou lá atrás, em 2018. E tu chegou aqui
Tu chegou aqui quando? Eu cheguei aqui em abril de 2022. 22. Isso. Uma semana antes de comemorar 1 ano da minha Covid, que eu fiquei entubado no hospital. Ainda teve isso? Ainda teve isso. Passou por essa... Graças a Deus. Mas assim, ó, também a gente olhando assim, né, naquela época de Covid, né? Somos sobreviventes. Eu não peguei, né? Eu não peguei, mas aquela... Uma semaninha de hospital nada. Tu ficou também? Tu pegou? Peguei, mas não fiquei internado. Assim, mas ficou... Não, e assim, ó, e eu também dou aula de inglês, né? Eu tinha 5 médicos que tinham diferente de Covid, que eu convivia toda semana. Então, assim, depois a gente vai falar algumas coisas aqui, mas eu acredito muito naquela coisa... Eu não tinha medo, né? Eu não tinha medo. Claro, eu tinha as minhas precauções e cuidar, mas o medo eu não tinha. Então eu pensei na minha cabeça, eu vou indo, continuar a vida normal e tudo, né? Quando teve o lockdown, caminhava, fazia aquelas coisas e tal. E assim, eu encarei, me colocando. Ao passo que às vezes as pessoas que estavam com medo, né? Que, meu Deus, o que pode acontecer? A gente viu que a maioria pegou o receio, né? Ai, tenho medo, eu tenho medo. Eu nunca tive medo. Eu sempre digo, olha, tinha que acontecer... Mas é o que o pessoal falava, que tem uma tabela de Hawkins, né, de frequência, que é da física quântica, eu gosto muito de estudar isso, e aí tem lá, o medo é uma frequência que te abre portas. Mas então... é muito relativo, né, Vivi? Nós, a imprensa é considerado a linha de frente também. Sim, isso. No entanto, a gente ficou trabalhando meses em contato, álcool em tudo, no equipamento, entrevistas, todos faz os cuidados. Entrevistas de longe, adotamos vários... Máscara. Tudo. Eu não peguei trabalhando. Eu fui pegar praticamente quase em casa, porque eu peguei a Covid logo depois de ter pego dengue. Meu Deus! Aí baixou a minha imunidade e eu peguei, eu mal saía, porque eu ainda estava me recuperando da dengue. Ainda veio isso, né? Nós tivemos 2. A imunidade E tu ficou bem ruim também. Eu fui 1 semana em isolamento no hospital. Nossa! E depois peguei dengue no ano seguinte. Meu Deus, que isso? Ano passado. Não, olha, nós tivemos e uma a dengue fase... a gente sofre mais, tá? Então, isso que o pessoal falou, que dói mais. bastante, né? Dói você a ficar... dor no corpo, a as dor diz que articulações, Isso, meu Deus. exatamente. O pessoal diz que é pior que Covid. Então você está aqui agora, né? Acho que você recebeu um presente, né? Do universo. Foi um né? presente. De Deus. Foi um presente. E o que a sua esposa, como é o nome dela? Ludmila. A Ludmila, né? A Lud, para as íntimas, a Lud, né? A Lud. O que ela tá achando dessa mudança? Né? Ela continua ligada a São Paulo, daqui a pouco ela faz parte do time também. Como é que ela tá vendo tudo isso? Ela continua trabalhando pela Record de São Paulo, né? E aqui ela gosta muito daqui da cidade. Nós gostamos. Porque a qualidade de vida quem é paulista e vem pra cá, adora. Aqui, assim, em 10 minutos a gente deixa a filha na escola e vai pro trabalho. Quando muito, 15, mas não passa disso, sabe? E a qualidade de vida, você poder parar o seu carro numa rua mais tranquila, pegar a bicicletinha da criança, andar de bicicletinha, brincar num parquinho. Aqui tem muitos parques, né, muitas praças com brinquedos, assim, em vários locais que você não se sente ameaçado, não se sente com medo. Sim. Então isso é muito incrível. A qualidade do ar não se compara. Isso é verdade. A questão da poluição, né? Aqui você respira melhor. Aqui não vai ter asma, não vai... Pois é. Bronquite, nada. E o mais interessante de tudo, isso eu ainda penso, é que o povo escolhido por Deus, quando deixou a terra em que habitava, foi para um local que chovia muito. Olha, então aqui... E Joinville é um lugar que chove muito. Somos os escolhidos. Os escolhidos, exatamente, os escolhidos. É impressionante, mas aqui eu acho tem assim, tudo de bom. Matheus, eu acho que tudo já está escrito, né? Como até eu vou... Senão eu cantaria aqui aquela que ganhou, aquele das estrelas, está escrito nas estrelas, né? Uma que fazia um som bem agudo, mas eu não me atrevo a cantar no agudo aqui, né? Não. Era no concurso, meu Deus do céu. Nas estrelas. Meu amor, tava escrito nas estrelas, tava assim. Aí ela faz aquele agudo que eu não me atrevo, Essa música no sotaque de manezinho, eu não entendi. Nós temos um produtor musical aqui. Tu viu o tom manezinho que ela quis dar ali na música? Meu Deus do céu. Então, eu acho que estava tudo já planejado para você vir, né? E desfrutar de trabalho, de família, de amigos, né? E tão cedo tu não sai daqui, né? Aqui é muito bom. Tá vendo? Aqui é muito gostoso. Tava contando nos bastidores, né? A gente tava fazendo o pré-natal do nosso filho em São Paulo e tava uma loucura. E aí eu falei para minha esposa, quer saber, presta atenção. Esse povo do Sul quer separar o Brasil.
Então vamos ter nosso filho aqui, pra gente não ficar aqui de forma ilegal. O green card catarinense. O green card aqui eu garanto, e daqui não sai, daqui ninguém me tira. Agora ele tem filho nascido aqui. Eu tenho raiz. Ai, que ótimo, a Letícia nasceu aqui também, ninguém me tira. Mas essa história de separação é mais pro sul. Mas quem sabe a gente vai puxando pra cá, né? Vai vindo mais e mais e mais, Curitiba pra baixo exatamente. outro país. Mas isso é verdade, isso o pessoal fala. Agora, você já pode falar pros teus amigos e pros parentes em São Paulo, eu moro na melhor cidade do Brasil. Exatamente. Porque, inclusive, está escolhida como tal. A melhor cidade do Brasil. Olha que privilégio. E eu acho assim, nós estamos... que você quer ir para Floripa, você tem um acesso é rápido, tudo muito perto, para Curitiba, para Balneário, nossas praias aqui, Barra Velha, 40 minutos, né? Então, Campo Alegre, que é uma delícia. Campo Alegre. Então, assim, são a tanta nossa diversidade, né? Diversidade. Você quer ir pro mar, a Baía da Babitonga, Baía que Joinville Babitonga, nasceu de sim. costas, mas é maravilhosa. Exatamente. Então a gente tem tudo aqui, né? Nós temos, hoje se formou ali em volta do batalhão do 62, né? Tem o pessoal que caminha, né? Geração Saúde, né? Virou um point, né? Virou um point aquilo ali. Começou o pessoal a caminhar e aquilo ali... Você vê de manhã ali, cedinho. Se divide, né? O pessoal mais normal vai pro batalhão. Os mais louquinhos querem subir o Mirante. Que é o Mirante. Eu tenho noção, vamos subir Mirante. E quando você está muito cansado, você pode pegar o ônibus e ir lá pro Mirante e apreciar, entendeu? O pôr do sol, nascer do sol, né? Você sabe que tem essa. Um dia eu tava cansado, eu falei, eu vou de ônibus. Zarco. O Zarco, eu peguei o Zarco. Porque eu tava cansado, querido. Eu tava cansado, eu falei, eu vou lá ver o pôr. Claro, eu subo e desço, né? Eu sou uma atleta. Eu tinha um grupo que marcava 5h30 da manhã pra subir, pra ver o sol nascer. Tem. Eles ainda tem o pessoal que posta lá nas redes e tal. Tem um grupo de mulherada, bora subir Mirante, entendeu? Tem um pessoal aí. Só que às vezes depende do horário que eu não posso, né? Então, mas eu gosto de... Vai nesse grupo às 5h30, amiga. Se bem que eu começo, tenho aula às 7 horas, alguns dias eu tenho aula às 7 horas, né? Dá pra subir. Dá pra subir ali, mas então você tá no melhor. Agora o que eu quero entrar aqui o que Silvano, o que a rádio trouxe de inovação, que é um diferencial das outras, o que esse equipamento hiper moderno, que você sempre é uma pessoa, né, avante do seu tempo, você sempre busca o melhor, né, você prima pela qualidade, sempre primou e continua primando. Vamos falar um pouquinho dessa rádio aí. Como é que está acontecendo? Como é que ela está funcionando? Fala um pouquinho da rádio pra gente. A nossa NDFM, né, que a gente denominou assim, é uma rádio 100% feita em Joinville. Ela foi toda construída, idealizada para uma emissora musical de forma... A rodar hits, né? Ela é uma top hits com informação. O que a gente enxergou em Joinville? A maioria das emissoras hoje, por facilidade, inclusive, colocam via satélite. Né? Então tem os canais via satélite, emissora de São Paulo, do Rio. Aqui agora não tem mais do Rio, mas já teve. Né? A maioria de São Paulo, de Brasília, que são as geradoras via satélite. Muito fácil para o dono da rádio, para o coordenador. Está tudo pronto, vinheta pronta, música pronta, você não tem que se incomodar com nada. Se o locutor ficar doente, o local, você deixa tocar porque o nacional continua. Tá? E a gente optou pelo mais difícil, que é construir do zero. Né? Só que fazer uma rádio com a cara de Joinville, com informação. Não, assim, a gente não podia deixar de aproveitar a qualidade dos nossos profissionais dentro da redação e deixar de ser uma multiplataforma. Jamais poderíamos fazer isso. Né? Não é uma rádio com informação, com notícia 24 horas, porque você leva entretenimento, mas você não deixa de dar informação durante essas 24 horas. Está acontecendo um fato, cada um dos nossos repórteres da TV ou do portal pode entrar ao vivo na rádio, pode mandar a informação, o locutor dá ao vivo, tem uma versatilidade enorme. Então nós primamos, primeiro, por equipamentos de ponta. Né? Hoje os equipamentos são, eu diria que de rádios em Santa Catarina é o último dos melhores investimentos feitos, né? Transmissor americano, antena americana, o ganho, a qualidade do ganho, processador feito na Alemanha, é americano, mas é fabricado na Alemanha, inclusive um dos equipamentos que atrasou um pouco para vir. Então você tem uma emissora com extrema qualidade, com uma área de cobertura espetacular,
ela vai até Itajaí, essa é a área de cobertura dela aqui, mas o nosso foco é Joinville e região, né? Porque é aqui que a gente tem que fazer as entregas aqui em Joinville, né? E aí, além da informação desse aproveitamento da equipe, começando com o Giro ND, o Matheus e a Sabrina na parte da manhã, aí o Bambassi, que é repórter da TV, também participando, né? Toda a estrutura voltada para fazer um jornalismo, um radiojornalismo muito dinâmico, muito rápido, com unidade móvel na rua, com o telefone no ar, com as pessoas ao vivo, né? E a informação passa por ali, e informação checada, de credibilidade, né? Não são informações com subjeções, julgamentos ou, enfim, informação de fora que não interessa, é daqui, o que serve para a gente aqui. Informação raiz. Exatamente, para o que interessa para a nossa cidade, para as pessoas que estão vivendo aqui. Né? A informação é nacional, interessa, é de fora, interessa para Joinville, ela vai estar presente ali. 8h15 inicia a parte musical e a informação. A cada 15 minutos que tem um intervalo, pode entrar alguma informação no ar. A plástica da rádio, ela foi toda construída com muito carinho, com muito esmero, tanto que a gente fez as vinhetas cantadas, foram feitas em Nova York. Olha, tá? Bacana. Num estúdio que faz vinhetas para a CBS, para vários grupos de rádios no mundo todo. Então a gente investiu, comprou vinhetas em dólares. Olha, né, para fazer o melhor, né? E trouxemos o coordenador artístico, que é o Rod, que veio da Rádio Clube de Brasília, né? Ele fazia um trabalho excelente lá e veio para o interior também com o objetivo de curtir, né, uma cidade do interior, uma cidade segura, tranquila, né, que não tem o trânsito louco de Brasília, que cada deslocamento é meia hora para lá, uma hora para... Exato. Né, e aqui é tudo muito rápido. Hoje até estava conversando com ele, com a esposa, e perguntei para ela o que ela estava achando. Está maravilhada, curtindo com as filhas aqui na região, a serra que é linda, né, nossas praias que são maravilhosas. Ela conheceu Bombinhas, nossa, né, ficou encantada. Então a nossa região é realmente um espetáculo. E ele veio com além de ser um grande locutor, um grande comunicador, uma voz espetacular, tem na produção uma categoria assim que poucas emissoras de rádio têm. Tanto que ele trabalha para emissoras no Brasil todo. Né? Ele faz no particular, usa a voz dele para também algumas emissoras. Aqui na região, claro, é a nossa voz exclusiva, né? E toda a nossa produção, toda a nossa plástica, né, é pensado. Por exemplo, você não vê uma vinheta muito tempo no ar, uma chamada, ele está sempre investindo em novidades. Né? Existe você comprar um espaço, olha, eu quero ter um programa, comprar um espaço, não. Ou ela é exclusiva da ND? Ela é exclusiva da ND. Se houver algo que encaixe com o ideal da rádio, a gente pode até estudar possibilidades, mas o nosso interesse não é esse. O nosso interesse, né, é fazer muito movimento na rua. Hoje nós temos um comunicador que ele está o tempo todo na rua, com unidade móvel, interagindo com as pessoas, conversando com as pessoas no centro, do nada chega, distribui muitos brindes. Olha. A rádio distribui o tempo todo brindes nossos, dos parceiros, né? É uma rádio que interage com a cidade. Fazer as pessoas felizes, né? Divertidas, liga o rádio, está no carro, está ouvindo, tem uma informação em tempo real. Né? Esse é o rádio, dinâmico, o rádio que realmente está presente na vida das pessoas. Olha, isso eu tenho que ir lá visitar, eu quero ver, você já me convidou, né? A gente estava falando aqui. O estúdio é o mais clean possível. Olha. Né? Você tem no estúdio praticamente telas de computador, a mesa de áudio que é clean também, uma mesa importada da Espanha, é um supra-sumo todo digital, a emissora é toda digital, do som que sai da mesa até o transmissor, e até a entrega, que daí vira analógico, a nossa sintonia analógica, mas o som é todo processado digitalmente. Olha que maravilha. Então, qualidade de áudio é maravilhosa. Então, é isso que eu digo, Joinville ganha um presentão, né? Algo, né, que é de tecnologia de ponta, né? Todo esse preparo aí, né? Esse carinho para a população, né? Para trazer essa informação. E a gente está aqui todo dia, né? E quem não gosta de ficar escutando o rádio, né? A gente remonta ao passado, eu estou aqui cozinhando, mas estou escutando, né? Eu estou fazendo alguma coisa, estou escutando. O rádio é professor de tudo. Isso. O rádio foi professor da televisão. Ensinou a fazer as novelas. As novelas começaram no rádio. Né? Os grandes artistas de novela vieram do rádio. Né? Lima Duarte. E apresentadores também, né? Os apresentadores também. Que é da época de rádio, todos... E os tempos modernos, né? O podcast é um programa de rádio. Sim.
influencer, né? Um influenciador, Sim. é um comunicador de rádio. Sim. Né? Ele é um influenciador das pessoas do dia a dia. Né? A internet tomou alguns nomes, né? Deu alguns nomes bonitos que o rádio está buscando de volta. O web rádio é querer fazer rádio. Né? Tudo é rádio. Né? Sim. E tudo vai nessa linha da comunicação. São veias diferentes, né? Sim. Porque agora o que a gente fala, o que surge agora? Um podcast, né? Um formato e tal, mas tudo leva a comunicação e remonta, né? Lá no passado, que é onde tudo começou com o rádio. Mas tem uma vantagem, o rádio ele chega num lugar em que nenhum outro veículo chega. Isso é verdade. Por exemplo, se você tem uma tragédia no país em que você tem um problema grave de abastecimento energético, você fica sem internet, você fica sem televisão. A emissora tem um gerador próprio de energia, mas o telespectador não tem em casa muitas vezes o gerador. Sim. Mas ele tem o radinho a pilha. Tá ali, não existe televisão a pilha hoje. Tem a bateria corda. A bateria do celular, ela pode acabar, mas aí você liga o teu carro, o rádio tá ali, funcionando, te atualizando, te mostrando qual é a situação daquele momento. Olha, eu vou fazer uma pergunta, desculpa, uma pergunta para todos aqui, mas já vão pensando. Na tua área, quando você estava vendo lá, entrevistando pessoas e vendo, uma curiosidade que te deixou muito assim perplexo, né? Uma coisa que você achou do jornalismo, vou querer saber, vai pensando aí, Drica, né? Tipo, meu Deus, aqui, olha, como é que pode... Tanto a parte... pode ser uma parte engraçada, pode ser uma parte inusitada, uma parte que comoveu o mundo... E o Silvano, me conte algum caos da TV, o que aconteceu, né? Durante essa trajetória aí toda. Então vamos ver, você girou muito, Matheus, o que te chamou a atenção, o que foi engraçado, o que teve uma comoção, o que te comoveu muito. Aliás, eu quero saber o que aconteceu com o vestido lá de saco plástico. Eu vou te contar. Eu já é o modelito. Eu vou contar rapidamente sem ser muito, sem estender muito. Mas olha só. Esse episódio de São Bento do Sul me aproximou de Joinville, né? Mas não foi uma das histórias mais extraordinárias que eu contei. Sim. Uma das histórias mais extraordinárias que eu contei na minha carreira, sem sombra de dúvidas, foi uma mulher que durante 53 anos procurava pela irmã dela. E ela não tinha nada, ela não tinha uma fotografia, ela não sabia sequer detalhes sobre a vida, porque ela era muito criança. Sabia que existia. E ela disse uma frase para mim que foi a frase-chave para a gente conseguir encontrar a irmã dela. Uma frase. Ela disse o seguinte, ela falou para mim, eu me recordo da minha irmãzinha subindo uma ladeira, olhando para trás, me dando tchau, e eu não sabia se um dia ela ia voltar. E ela nunca mais viu essa irmã. Então essa frase é o que nós tínhamos de material para poder estampar os telejornais do Brasil todo, para conseguir encontrar essa mulher, na expectativa dela também ter essa mesma lembrança. Isso foi em Campinas, interior de São Paulo. Essa mulher, ela foi encontrada em Alagoas. Que é isso, gente? Imagina, em Maceió. Ela passou por... Antes disso, ela tinha passado pela Paraíba, por Pernambuco, pelo Ceará e estava em Alagoas. Só que não foi ela que assistiu à televisão. Uma outra pessoa que... Uma vizinha assistiu, e pela semelhança dessas duas ser tão parecidas, e a história, ela ligou para essa mulher e falou, olha, tem uma mulher na televisão dizendo uma história muito parecida com a tua, de uma criança que ficou lá embaixo no morro e enquanto você subia dava tchauzinho com a mão, e aí nós encontramos essa mulher. Essa foi uma das histórias mais extraordinárias, porque normalmente a gente procura pessoas, a gente tem fotografia, a gente tem registro, a gente sabe o nome do pai, da mãe. Algo que você possa... Alguma pista. E ela não tinha nada disso. Só essa imagem da memória. Essa foi uma das reportagens que eu fiz questão de guardar, eu tenho ela no meu arquivo pessoal. Mas uma outra também me chamou muita atenção, que foi no sertão de Pernambuco, numa cidadezinha chamada Dormentes, que... O aeroporto mais próximo é Petrolina, de lá até Dormentes são cerca de 30 quilômetros em estrada de pedra. Um rapaz chamado Bismarck tinha um sonho de ser estilista. Ele trabalhava com o pai dele na construção civil, uma família muito pobre. Só que ele pegava pedaços de papel e rascunhava e desenhava vestidos. Tinha nada a ver. Construção, tijolo, um monte de coisa e... Nada a ver. E modelito. E aí, de alta costura. Pois é. E aí ele mandou uma cartinha dessas que o correio entregam. Era um domingo, eu estava lá no plantão, eu e a minha esposa conversando, e eu abrindo cartas. Eu gostava de abrir cartas e ler cartas. E eu peguei essa carta, e eu falei, gente, olha essa história, olha esse desenho.
e nós fomos buscar esse cara lá em Pernambuco. Quando nós chegamos lá, ele ficou impactado, assim, de saber que nós estávamos lá, mas ele não sabia que a Record iria usar o recurso televisão para transformar a vida dele. E nós levamos ele para São Paulo. Uma das frases que eu mais gostava de falar era essa: faz a tua mala e vamos embora para São Paulo. Meu Deus, rápido. Porque a gente sabia que tinha coisa que ia mudar a vida dessa pessoa. Quando ele chegou em São Paulo, a emissora deu para ele toda uma estrutura, curso, um ateliê completo com máquinas de costura, realização. É a realização do sonho. Só que nós lançamos para ele um desafio: fazer um vestido de festa. E ele fez ali ao vivo, né, um desenho. E a surpresa que ele não sabia, e que eu também não sabia, que me deixou emocionado e eu chorei junto, é que naquela semana tinha São Paulo Fashion Week. E a Miss Brasil vestiu a produção que ele fez. Gente, essa história Nossa, assim... olha, isso é uma coisa assim que... Essa história... 1 em 1 milhão, né, gente? 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. E foi uma das pessoas que eu ainda tenho contato. Bismarck... E hoje, onde ele está? Ele está na cidade dele, trabalhando com produção. Ele faz vestidos para festa, formatura, casamento, bodas, Então, debutante. Ele se voltou só para essa parte, saiu, e o pai entendeu? Sim. Por incrível que pareça, pode chocar, né? Pode. Tem gente que não entende. Filho, eu quero que venha para o mesmo ramo e depois você vai para um caminho totalmente diferente. E o curioso que eu fui lá, na semana que eu estava lá, ele disse para mim que não chovia há 10 anos naquela região. Tanto que é uma região que ela é assistida pelo governo federal com aquele programa Uma Cisterna para Todos. Né? Então o governo federal instala a cisterna nas casas, abastece, porque não chove, não tem água, não tem como, não tem de onde extrair água. Você fica aqui às vezes um dia sem água, né? É incrível. Acontece alguma coisa, já fica... A água só do torneio. E olha, e na hora que a gente estava se despedindo, caiu um pé d'água. Nossa. Que eu lembro de ver eu vi aquela criançada pulando assim na lama, brincando, e aquilo me emocionou. Isso daí também, essa também é uma reportagem que eu tenho no meu arquivo pessoal que me marcou bastante. Marcou e ficou no coração, né? Ficou no coração. Isso aí você vai. Drica, o que aconteceu? Eu vou pegar o gancho nisso que o Furlan está dizendo, que é o transformar vidas. Você conseguir fazer algo por alguém. Eu gosto muito de saber que o meu trabalho pode ser uma ferramenta para ajudar pessoas, independente da minha religião, eu acreditar em Deus. Nós fazemos vaquinhas, o Furlan sempre me ajuda. Alguém liga lá, eu precisava de uma cesta básica. Você não vai fazer uma matéria, mover uma equipe toda, porque às vezes é só um problema de a pessoa está momentaneamente sem emprego. Então, assim, a gente se une e nós vamos lá e damos essa cesta básica. Então, assim, é uma coisa interna, mas a gente consegue fazer da ferramenta, a TV, o jornalismo, uma coisa transformadora de vidas. Jornalismo que transforma ou que muda. Vou citar 2 exemplos. O nosso maior trabalho investigativo, a ND, foi a emissora que denunciou o caso Amy Jonathan. Contra tudo e contra todos. Mostrar que ali, numa campanha que tinha milhões de seguidores pelo país, tinha algo errado, a gente tinha que estar muito bem embasado. Então, assim, eu tinha a confiança do Silvano no trabalho que nós fizemos, do jurídico da TV no trabalho que nós fizemos, e da Record em São Paulo, que peitou e iria exibir a matéria. E exibiu. Um dos maiores escândalos, né? De campanhas. Maiores danos que mexeu com toda a parte bem estruturado de isso, porque voluntariado. o senhor que vai falar juridicamente, e daí, né? Até hoje, muitas campanhas sofrem porque são verdadeiras, têm um trabalho, uma finalidade boa, mas você já não confia mais tanto no que... Quem iria duvidar que ali tinha um problema ou desvio? Você conseguir colocar os pais do menino em Fernando de Noronha, provar que aquelas fotos eram eles, e nós fomos achar a foto da mãe do menino no Instagram, num stories de um jogador do Flamengo, rede que social ela foi de novo. tirar a foto. Rede social, né? Rede social, a bendita rede social, né? E você encontra milhões de coisas. Ali era um fio que a gente queria desenrolar. Nós passamos 8 meses. Primeiro, jornalismo é confiança e credibilidade. Então, nossa maior riqueza são nossas fontes. E elas têm
confiança na gente. Tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho uma agendinha boa, de precisar citar, conferir, ou alguém me passar, eu posso ligar. Porque ele confia no que a gente faz, no que a gente exibe. A credibilidade. A credibilidade é tudo. O jornalismo, confiança é tudo. De quem te assiste e de quem te passa a informação. Eu já recebi vários processos, segredo de justiça. Está aqui, ó, o processo está aqui, vocês dão andamento. A gente não está desrespeitando a lei, a gente não está fazendo nada, a gente está mostrando o que a sociedade precisa saber. E notícia é isso. É um informativo, né? É uma informação. Então, esse transformar vidas, coisas boas. Nós fizemos uma campanha através da Tribuna Solidária, fizemos uma casa, nós construímos uma casa para as crianças que têm uma síndrome raríssima no mundo. Nem sei que sido mesmo. Eu não vou me lembrar o nome, né? Que é em Joinville. É Araquari. São de Araquari. Nós fizemos uma campanha, a Tribuna Solidária, e a cidade Joinville tem isso de uma forma assim espetacular. Ela é solidária, ela participa, ela abraça. Se é para doar a roupa por causa da chuva em outra cidade, o povo acolhe. Se precisa ajudar, não é Joinville, é cidades da região. E nós levantamos uma casa para poder ajudar. Tudo com parceiros. O seu Hamilton do Aroge, né, Silvano, ele é quase da TV. Ele é do grupo ND. Ele leva, ele busca, ele mostra quem está precisando, ele olha crianças, é um trabalho fantástico. Constrói casa. É um coração gigante. Gigante, impressionante. Então, esse trabalho fenomenal que a gente faz de transformar a vida das pessoas para que elas vivam bem. Vou te dar um exemplo de hoje, uma coisa fantástica. Então, muita ligação. Estou precisando do posto de saúde, estou levantando muito cedo, não estou conseguindo. Então, vamos lá. A gente não pode... Joinville tem muitas coisas boas e tem sempre algo que possa ser melhorado. Sim. Então, nós exibimos hoje uma reportagem no Balanço Geral falando sobre o atendimento à demora no posto de saúde desde a madrugada. Então, hoje de manhã eu tinha uma repórter, 5 horas da manhã, acompanhando como é essa rotina de pegar a ficha. Não adianta você falar. Sim. Você tem que viver aquilo. Você tem que mostrar. Tá lá que, olha, a pessoa vem aqui e toma um chá de cadeira para ser atendida. Você exibe uma matéria e vem o complemento, que é uma inovação, é uma ferramenta nossa. O WhatsApp. Quando todos diziam, até para o nome, vai dar moral de chamar o WhatsApp dentro do jornal, fazer mensagens instantâneas dentro do jornal. Hoje não existe televisão, mas é a participação do WhatsApp. E vários canais se abriram para isso. Quando a gente montou isso lá atrás, e não era o sistema hoje que a gente está, de ter uma empresa profissional que hoje distribui o programa para várias emissoras que nasceu de rádio ali dentro. Sim. Eu lembro, o pessoal conversava já na hora, mas aqui aparecia na tela, o pessoal respondendo e tudo, isso aí, né? Hoje os foi a participação mudaram. Do começo ao fim. Imagina você ter 3 horas e 20 para você poder falar sobre um tema. Qual a minha surpresa? À tarde, o secretário me falou assim, ó, tô com o secretário de comunicação, Thiago, estou com o secretário de saúde que quer participar do Balanço Geral e quer falar sobre tudo que foi falado hoje. Inclusive, nós vamos lançar agora de tarde uma ferramenta que vai agilizar e melhorar o sistema de atendimento. Isso já estava sendo preparado, já estava preparado para uma realidade que a gente vem falando, a gente vem mostrando, mas você mostrar e vir logo o resultado, e você poder amanhã passar isso para o público, é uma sensação de jornalista. E assim, e foi muito rápido, porque já atinge toda a massa, né? Foi escutar, foi um grito, né, da pessoa ali. Hoje é tudo, amiga. Exatamente. E aí já tem que ser resolvido e o pessoal se mexe, né? O poder de mobilização que a televisão tem, que o veículo de massa tem, é inigualável, principalmente pela credibilidade. E rapidez, né? Você fala uma coisa aqui, as pessoas elas querem sempre se justificar e mostrar, né? É onde entra a política, né? Sem querendo puxar nada assim, mas a política é algo que também influencia bastante na cidade e nos veículos de comunicação, né? Porque tudo está indo. Até nós estamos agora com uma fase nova, né? As coisas estão se estruturando, as modificações, né? Então isso até o pessoal, a massa tem visto que está sofrendo uma metamorfose aí, né? Muitas coisas estão vindo a partir do público, né? Da massa estar falando, da massa estar vindo e querendo uma resposta, né? Talvez
reforça ainda mais a responsabilidade da informação que a gente leva. Sim. Hoje não é, né? A rede via WhatsApp de notícias. Eu recebo, às vezes, chuva de mães da escola. Estão falando que vão atacar amanhã, vai ter bomba na escola. Gente, para quê? Dá bola para WhatsApp. Abre um portal. Aí eu sempre brinco. Já abriu o ND+? Tem isso lá? Se não tem, esquece. É não fake existe. news. É fake news, né? Procure. O Silvano, essa semana, botou uma pesquisa lá, né, Silvano, da credibilidade de informação, acho que da televisão, do jornalismo. Televisão e rádio acima de 70%. Olha. Na faixa de 72, eu não lembro agora para um ou para outro, 72, 73. E os dois estão altíssimos. Contra a credibilidade de 7, 8% de redes sociais. Pois é, uma coisa que o Matheus falou ali, o fake news. Tem muita coisa que chega para a TV de fake news, que as pessoas de ligarem e falarem. Vocês têm esse problema? O Furlan pode complementar. Assim, eu acho que chegar para nós... Chega. Mas como é que é isso? Nem pensar na proporção que chega para o povo. Ah, eu acho assim... Isso aí corre, né? Isso se espalha, fala uma coisa aqui, daqui a pouco tá todo mundo sabendo. Mas já mandei no grupo da família, já mandei no grupo Exatamente. dos amigos. Eu já falei, olha, cuidado, agora o Pix é isso, agora... Tudo que vem assim, espalhe muito, bomba. Tocando o terror. Exatamente. Já descarta na hora, eu nem leio, porque a gente só perde tempo com isso. E também corrente, né? Eu me nego a fazer corrente. Ah, sim. Uma pirâmide. Falou assim, ó, por favor, não corte a corrente. Eu falei, cortei. Cortei porque eu não suporto corrente, ficar lendo um negócio desse tamanho. Eu falei, já cortei. Seria muito bom, você vai ganhar isso, Anjo. Eu falei, cortei, não vem nada de graça. Não vem nada de graça, é esforço, é trabalho. É golpe atrás de golpe. O Furlan, que comanda a tribuna, ele sabe. A tribuna é obrigada a desmentir golpe atrás de golpe. Muito. O que foi o último agora, Furlan? Agora foi do... Sempre tem coisa nova. Eu até acho engraçado, porque assim... As pessoas... falar do ovo? Qual que é? Do ovo? Meu Deus, porque assim, coisas. As pessoas têm que tomar muito, mas muito cuidado. E quando eu falo as pessoas, eu me incluo também. Sim, porque a gente cai, né? A gente vai. Por que eu tô rindo aqui agora? Porque eu sou esse tipo de pessoa que quando paga no cartão de crédito, o atendente fala, quer sua via? Eu falo, não. Eu sou essa pessoa. Eu também, eu não quero. E o fato de você não querer sua via é um problema grave. Olha. Porque o que está acontecendo? Um vendedor de ovos passando na rua, na porta da sua casa, né? Vendendo os ovos, R$30, R$16. 30 ovos, R$16. A dona de casa vai ali, entrega o cartão. Ele digita 4.016, mas no visor da maquininha só aparece o 16. Que é isso? E a mulher vai lá e digita a senha, passou o cartão. Porque se dá erro, se não dá aprovado, que é porque a pessoa não tem limite, ele tenta de novo. 3.016, 2016, até conseguir 1.016, 900, até ele conseguir um valor. E ele fala que o problema é na maquininha. Então, assim, isso vem lesando muita gente. E quando nós colocamos essa reportagem no ar, começaram a chegar muitas mensagens de pessoas da cidade que também caíram no golpe do vendedor do ovo. Muitas. Meu Deus. Desses caras que chegam a porta. Mas só do ovo ou de outras coisas também? Especificamente do vendedor de ovo. Tá? Especificamente. Mas já vieram de outros lojistas, assim, que tiveram a maquininha de cartão substituída. O criminoso chega na loja, pega a maquininha do lojista na mão para digitar a senha e sem que o lojista perceba, ele troca a maquininha. Como é que por a uma pessoa parecida. faz uma coisa golpe dessa, atrás de 4.000 lá, 16, aí só aparece 16, eu não entendo isso. Vivi, eu não julgo. Eu caí num golpe no ano passado de venda em um aplicativo de vendas conhecidíssimo. E a coisa, eles tratam de um jeito muito... Fulano, esse dia que ele estava mostrando a matéria do golpe dos ovos, era mensagem atrás de mensagem. O pessoal da produção era de... E você acha... Não, a gente vai dar um exemplo para as pessoas não caírem. Não, e no fim tem um monte, já que não faz tempo. E aqui, ó, é nos bairros que a gente circula. Me chamou a atenção esse que o Fulano falou da mudança da maquininha, que o Fulano leu naquele dia, a mulher que comprou lençol, que passou na casa dela, vendendo o lençol, ela achou barato. Ela passou o cartão, tudo certo. Ela pega o papel, só que já tinham clonado o cartão dela e saíram fazendo compras. Meu Deus. E assim, ó, e hoje em dia tudo assim, ó, você passa o Pix, você passa cartão, você pode fazer, né, essas coisas. Então, assim, você vê uma pessoa que tá ali vendendo, achando assim, não, a pessoa tá ganhando, né,
o seu pão de cada dia, tá sendo o seu trabalho. E no fim tá te dando um golpe, gente. Mas aí você Né? vê Daí a se sente importância. o quê? Um idiota? A gente se sente. Né? Claro. Mas aí que tá. A gente se sente. Porque, poxa, é lamentável a pessoa. Porque a gente não tem pessoa... essa imaginação. Não, a pessoa vai me dar um golpe vendendo um É ovo que aí. o ser humano tem uma necessidade, né, de conseguir algo sempre melhor. E quando vem um preço, uma oferta melhor, Cresce né, o olho. cresce o olho. Então não adianta. Tipo, Se ai, um celular custa 5 mil reais e tem um vendendo por 2.500, aquele mesmo de 5, não tem milagre. É, exatamente. Ou é de isso, alguém isso. conhecido, Ou é eu tô te roubado. ofertando, tô te dando de presente. Gente. A metade do celular tu só me paga a metade e ele tá te mostrando ali, é pessoa de confiança, ou é golpe. Não tem outra. Tu já outro caiu em jeito. golpe, Não, Silvano? Não? não. Eu Tu, não tu caí. tem o feeling Eu- assim, tipo... Eu sou muito chato. É? Eu sou muito O chato. que você pergunta? Eu sou questionador, você... eu questiono. Questiona. Da onde é que é, questiono pra tudo. quê, pra onde é que vai, Eu, o cara já anota. recebi muito spam, Aham. de tudo. Inclusive com acusações, com spam que você lê assim, mas será que eu fiz isso? Meu Deus. Será assim, que... com a Pessoa, não, seriedade, né? eu tenho filmagem, eu tenho não sei o quê. Ah, eu já recebi meu isso aí. Deus. De tudo. Né? Já recebi. Era de nudes, Silvano? Era de nudes? Também, desse Tenho também. vídeo Eu tenho seu. medo de já, nudes. é. Eu tenho vídeos seus e vou distribuir para sua família. Já recebi isso. né? Ofertas de ONGs, de senhoras que deixaram um valor milionário. Ah, cara, isso não tem pra mim. tem de Será que eu tudo. não tenho O uma e-mail tia aí é um- que deixou uma herança pra mim, alguma coisa? Isso não acontece. Qual foi o artista que aquela mulher jurava que estava casando e namorando com um artista, vendeu a casa, vendeu o carro e Não tudo, sei e dessa. mandou pro cara nos Estados Unidos. Ah, Ele tá. estava que- se fazendo passar Sim, pelo... aquele que teve até no Johnny Netflix, Depp. né? Estava se Isso. passando pelo Johnny Depp e ela achava que ela Que era estava namorando... quando o Johnny Depp, gente. Não, pior do que isso é a mulher que casou com o boneco e teve um filho do boneco. Não, o que é isso, gente? Me conta isso. Aí Dá de um boneco Google de aí. plástico. De pano. De pano, não é nem de plástico. Pérolas do jornalismo. O que? Conta isso aí, Matheus. Pelo amor de Deus, não. Conta, Casar Matheus. com... Tem sites especializados em Gente. simular uma pessoa companheira e que fica alimentando o cérebro e pessoas que acham que tem alguém do outro lado gostando dele. Meu Deus, Eu gente. eu conheço pessoas que se alimentam disso e não adianta você falar, não, eu vou conhecer a pessoa, eu Vou vou tá estar ali, junto se com essa ilude. pessoa. Tá? Eu quero saber essa do boneco. Não chega nesse nível de Vou contar. nudes, é no Sim. nível Não, de não, sim, conversa sim. boa. Sim, Mas do outro lado tem um profissional tomando dinheiro. Você vê uma carência, né? É uma carência, é uma carência. Eu Isso tenho tudo leva um- a carência. Eu tenho um amigo, um empresário muito conhecido em São Paulo. Ele se divorciou. 1 ano e meio, mais ou menos, depois, ele entrou num aplicativo no Tinder Ah, para conhecer pessoas. Olha o que aconteceu. gente, o Tinder. Marcaram o endereço de um condomínio super elitizado em São Paulo, na Zona Sul, no Morumbi, e ele acreditando que ia encontrar com essa menina. Ele tem um carro blindado, por isso ele foi sem medo. Olha o que aconteceu, olha a isca que ele caiu. Quando ele estacionou o carro na proximidade do condomínio, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: pode entrar que o porteiro vai abrir para você. O que aconteceu? Ele abriu a porta do carro, o cara que estava numa moto, Ah, com uma bag, como se fosse entregador de comida, tirou a arma e falou: perdeu, pode entrar. Já era. Achou que era menininha, Menininha. apanhou, teve que nossa como fala? Senhora. Transferir muito dinheiro. E assim, ele foi libertado do cárcere por um milagre, porque a podia ter esposa sido do morto, bandido viu o sofrimento dele e falou assim: cara, ó, vai embora, que eu vou levar a criança pra escola, quando eu voltar eu ligo pra ele e falo que você fugiu. Vai embora, vai embora. E aí liberaram ele. Mas assim, apanhou muito. Então, é golpe atrás de golpe. Golpe atrás de golpe. Me conta esse da boneca. Eu fiquei, não, eu tô pasma, eu fiquei cismado com assim, a boneca é de pano, é nem de plástico. Essa é uma outra história que circulou na rede social e depois o jornalismo foi apurar e viu Sim. que realmente existe uma mulher. Meu Deus. Ela gente. se casou com um boneco de pano. Passada, Ela tô. teve um Engomada. filho com um boneco de pano. Um filho com boneco É. de pano. Até o espanhol lá. Não, cara, tá. E agora Olha, ela que tá agora é querendo. jornalismo investigativo meu, tá? E agora ela quer uma indenização porque diz que o boneco de pano traiu ela. Gente, isso é verdade. Eu vou procurar isso hoje É no Google. verídico, é verídico. Ela quer separar do pai da criança. Mas Não, viu? quer separar. Gente, Agora, isso é agora loucura total. voltando ao nosso assunto, Ah. você entende a importância do jornalismo na vida das pessoas? Sim. Quantas, principalmente aposentados, pessoas que
que tem uma certa dificuldade para lidar com tecnologia, assiste um programa jornalístico e toma cuidado a partir de agora, não é? Sim. Quando a gente anunciou sobre essa prova para a vida toda, que a Previdência agora lançou, a gente teve essa notícia no rádio, a gente falou sobre isso na televisão, o golpista passou a se passar pelo advogado do beneficiário para conseguir dados e aplicar golpe. Quer dizer, é golpe atrás de golpe. Eu quero entender, se esse povo revertesse isso, né, para uma coisa boa, porque a imaginação é tão fértil, é maquininha, eles ficam, acho que passa a noite, madrugada, pensando como é que eu vou dar um golpe. Se fizesse isso por um bem, gente, dinheiro fácil, né? Mas que é coisa que você fica imaginando. O lado negro tem inteligência. É isso que você falou, você falou tudo, o lado do negro tem inteligência, porque fica fazendo toda aquela estratégia, aquele planejamento para até hoje tem gente que cai no golpe da loteria premiada. Do bilhete premiado. Do bilhete, gente, que todo mundo fala, e aí ele chega lá, dá o dinheiro, tudo. Gente, quem é que vai dar um bilhete? Entendeu? Vou te dar. Eu não tô saindo em defesa, sabe, Vivi? Mas como uma pessoa que já foi vítima, vamos. Você. Não é que você. O cara se hipnotiza. Não é, você não realmente acredita que não tenha do outro lado alguém que vá fazer tamanha coisa. Vou te dar um exemplo, né? Eu fui morar num lugar onde tinha algumas coisas de criança e bebê, e eu não queria vender as coisas das crianças, eu queria doar. Então, tipo assim, comecei a doar algumas coisas, mas tinha uma poltrona de amamentação. Eu fui ver o preço da poltrona, era alto, eu falei assim, vou tentar vender essa poltrona. E tentei vender. Sim. A mulher com quem eu achei que eu estava conversando, por um site de vendas respeitado, nacional, ela tinha fotos da criança, ela trocava comigo fotos. Ai, gente. Não tinha como você não acreditar. Coisa cabeluda. O que estava, e no final das contas, quem estava passando dinheiro era eu e não ela. E quando eu fui entrar em contato, não existe isso aqui, não existe isso, não existe essa pessoa. O pessoal lá da TV ainda, eu estava tão transtornada, entendeu? E aí o pessoal da TV, pelo menos tu ficou com a poltrona. Com a poltroninha. Ela comprou a poltrona dela mesma. Você comprou a tua... Peraí, tu comprou a poltrona e tu queria vender? É isso. E você entra... Então, se faz a pessoa te hipnotizou. Teoricamente, estudado, né, naquela coisa. Claro. Imagina o que não faz com o aposentado. Com as coisas, né? Assim, com as senhorinhas, com o senhorzinho, né? Pessoas muito. De outra geração, né? De outra geração. Não tem essa conexão que a gente tem. E o pessoal tem essa maleabilidade, né, de entrar no teu cérebro, pro né? mal. Pro mal, por coisa do mal, né? A geração dos nossos pais é da geração do fio do bigode. É isso, né? Do que a pessoa fala é uma verdade. Se é isso, contabilidade no papel de pão, né? Isso. Era assim que funcionava. E vai valer aquilo lá. E eu fui educado naquela assim, sociedade ainda, né? Tipo, né, se você falou aquilo, né? Se eu disse isso, eu vou fazer isso. Meu pai, né, sempre primou, imagina, 4 mulheres e um homem, então levava ali a mulherada, né? Eu sempre um pouco mais ovelha da família, Por né? Que será? Revelações e invejosa no Politalks, né? Então... Vou pegar 3 jornalistas aqui e fazer uma entrevista agora com a gente. Vamos sabatiná-la. Nós queremos saber agora. Eu conto, a minha vida é um livro de páginas coladas. Não, capaz. Esse monte de aluno que tu tem na cidade. Gente, isso eu tenho coisa pra contar. Em vários lugares. Eu, na verdade, sou uma psicóloga, né? Sou uma psicóloga de aluno. Eu sei de coisa de Arco da Velha, claro que, mas tudo muito sigiloso, né? Sim. Mas tem desde gente com depressão, tem de gente de casamento, falando que eu já juntei casais, né? Já separou casais? Não. Sempre só juntei. Eu dizia assim, vai lá, dá uns tapas nela e tá bom. Aí ela entende quem é que manda em casa, né? Daí, assim... Então, assim, a gente fica... Imagina, eu tenho alunos de 18 anos que eu dou aula, 15 anos, né? Eu já tenho um aluno meu que já faleceu, entendeu? Então, assim, você se apega, você faz parte da família. Você passa Natal, você passa Ano Novo, você tá lá, aniversário, você tá em festa. Então, é uma vida, né? Sim. Uma vida que você acompanha, sabe tudo... Você vira uma confidente, né? E amiga.
Então, eu adoro essa parte eu gosto muito de galera, né? Pré-adolescente, adolescente, né? Porque a cabeça é diferente. Eu tenho, acho que essa minha alma de adolescente que eu entendo, né? E eu convivo bem, aonde que às vezes o adulto não gosta, porque o adolescente ele quer competir, né? Ele quer te, na verdade, assim, ele quer te provocar, ele quer uma prova tua, né? Ele quer te pôr à prova sempre, né? E eu sei lidar bem com isso, né? Então, eu sempre gostei, na época que eu dei aula no Bom Jesus, que era uma fase, que era o ensino fundamental e médio, eu sempre convivi bem, via churrasco, ele botava tudo no carro e ia lá pra balada, né? Os pais confiavam em mim, eu fazia via saca entregando todo mundo, na época eu tinha um Batmóvel, né? Eles queriam andar no Batmóvel, um carro que era um Mazda, que parecia da Mulher Gato, enfiar tudo lá dentro, saía. Então, assim, você tem essa ligação, né? É uma coisa boa. Mas eu vejo assim, ó, que as pessoas do mal, voltando lá, elas leem a tua mente, né? Elas te enganam de um jeito que você acha que ela é a pessoa melhor do mundo e no fim ela tá te usando, né? Então isso que eu fico abismada em ver que, como você falou, você foi vender, você acabou comprando da própria poltrona. Como é que eles enrolam tão bem, né? Esse envolver, eles pegam a tua confiança e você vai acreditar nas pessoas. E tem outros que o golpe ele costuma citar, é você querer se dar bem. Sim. O golpe do bilhete. O espertalhão. Os delegados vivem pedindo pra gente anunciar. Sim. Caem hoje muita gente com estudo, caem achando que vão se dar bem. Tem alguém mesmo na porta de um banco querer te dar um bilhete pra te dar milhões? Milhões, você dá aí 5 mil reais em troca disso? Vai lá trocar e você vai ganhar. Eu não entendo, né? Aquela coisa. Por isso que hoje a parte dos senhorzinhos, das senhorinhas, né? Eles vão porque é ingenuidade, né? Eu acreditar. E mesmo a gente, como você falou, tendo noção, tendo instrução, você cai. Porque a coisa é tão bem feita, né? Agora o que eu vou querer saber, eu vou mudar um pouquinho aqui, já que nós falamos um monte de coisa, que eu tô impactada com a mulher do boneco de pano, né? Que teve filho e quer separar. Eu vou procurar isso no Google hoje, Matheus. Eu vou. Isso aí eu achei uma coisa sujeira. A mulher você provocou. Eu sei que lá na China tem aquelas bonecas de plástico, né? Que os chineses vão lá, dormem, né? Cultiva aquela boneca de plástico lá. Tu já viu, né? Deve ter visto na televisão. Meu Deus do céu, né? Agora de pano. Você cultiva boneca de plástico? Ai, não, que eu gosto de coisa viva, né? Coisa viva, osso, né? Osso, pele, né? Não. Não, eu gosto de coisa ao vivo, né? Coisa artificial não é comigo. Não cola, não dá certo. Gosta de uma festa. Gosta de uma festa, uma balada, dançar gente, dançar, alegria, entendeu? Aliás, eu vou ver o Super Bowl, a Rihanna está voltando com tudo, tem uma cafeteria nova aí, vai ser no domingo. Ela tá voltando, sabe, pro Super Bowl, né, que é nos Estados Unidos, lá, e tem aqueles shows maravilhosos. Aí já tá lá, domingo já tem uma cafeteria aqui. Me convidaram com um DJ lá, tunk, né? Vamos assistir. Você gosta do Batistaca? Eu gosto de tudo. Eu sou uma pessoa versátil. Se me levar numa ópera, eu aprecio. Se me levar numa sinfônica, numa orquestra, eu aprecio. Né? Eu sou multifacetada, né? Funk, eu danço, faço, né, o quadradinho do 8 da Anitta, envolver. Agora tem até a música lá na minha cabeça. É a festa do reencontro agora. Né? Que a Rádio ND tá apoiando, Festa do Reencontro. Nossa, aí não, essa velharada eu não posso encontrar. Isso aí não é da minha época, não, mas vai gurizada nova. Passinho, dança do passinho. Ah, dança do passinho. Anos 70, não, olha o preconceito. A Festa do Reencontro dá uma galera bem jovem. Tem uma olha, turma então isso me interessa. 30 anos ali da TV, tudo indo para essas festas, porque a moda da dança do passinho trouxe para hoje em dia essas músicas voltaram, estão em alta. Então aqui, ó. A Anitta gravou, só que ela fez uma versão. Ela botou assim, era um biquíni vermelhinho, né? Que cabia na minha mão, tinha aquele do biquíni amarelinho. Ela fez uma versão com funk. Aliás, eu quero gravar com o Ismael aqui, MC Vivi Feijó. Ele é maestro. Eu quero lançar um CD meu. Ele já tá sabendo disso, ele te vira nos 30. Dança eu tenho que fazer uma coreografia, né? Lançar algo diferente, né? Quando tiver tudo certinho, você avisa, a gente coloca no Vermais. Vamos lançar no Vermais. Já falei, te vire nos 30, Ismael. Eu quero aí inclusive um back vocal pra fazer comigo. Gente, você tá
Já, qualquer um que faz uma rimazinha, né, tá milionário. Então, por que eu não vou falar? Vou fazer uma coisa em inglês, misturar inglês com português, né? Rimazinha foi bem simpática, né? Essa semana a Letícia me chamou, mãe, escuta essa música. Não vou reproduzir as palavras, não vou. Nada é baixo, mais baixo, do baixo. Ela estava apavorada. Não, mas o meu vai ser uma coisa legal, que a criança vai poder cantar, né, adolescente. MC Viviane Feijão para crianças. Para crianças, adultos. Inglês é uma coisa didática. Sabe aquela música chiclete que fica no ouvido? Né? Igual Caneta Azul, né? Vai ser um negócio assim, daí vou lá me apresentar. Bom, agora eu quero saber o seguinte, os prêmios da ND, né? Eu sei que nós estamos com muitos prêmios de jornalismo. O que aconteceu ultimamente aí que eu só vejo vocês nas notícias, né, recebendo grandes prêmios, destaque. Vamos falar lá, Silvano. Esse é o trabalho dessa equipe espetacular, né? Quando você faz algo que é bem feito, né, isso obviamente que reverte em prêmios, repercute. Mas o nosso prêmio maior é muito no dia a dia, né? A resposta das pessoas. Eu acho que isso não tem preço. Quando a gente recebe um elogio sincero, quando a gente recebe um agradecimento, né? Quando a gente vê 80, 90 mil pessoas na Festa do Trabalhador, né? Que é um evento espetacular. Né? E isso foi de enxergar uma necessidade da cidade, né? E você conhece a história, Joinville tinha as grandes festas no Dia do Trabalhador, nas recreativas das empresas, onde os donos das empresas iam para as recreativas com as suas famílias, né, comemorar o Dia do Trabalhador. E como isso foi acabando, foi parando, vieram os CEOs, vieram os executivos, cortando custos, obviamente, tal, e as festas diminuíram. Quando a gente chegou em Joinville, a gente enxergou, tem um espaço para a gente fazer algo para a população no Dia do Trabalhador. E surgiu a festa, começou pequenininha, né? Com Tribuna do Povo, na época, o Nilson lá, numa gravação no Olhos Bastidores, era ao vivo. Sim. A gente gravava um trecho, levava na TV, começava a reproduzir enquanto gravava a outra parte, levava a outra parte. Esse era o nosso vivo na época. Sim. A gente começou lá no Sesc e depois hoje foi para Centro Eventos, né? Foi para o Edmundo Dobra, né? No Centro Eventos, tomou aquela parte toda e ficou pequeno ali. A gente foi lá para Expoville, hoje é tradicional, tem data reservada, né, na Expoville, porque o evento é gigante. Uma segunda-feira, né? Eu já olhei lá, já o calendário, Já marcou na tua agenda, então? Eu já vejo tudo que é feriado. E é uma festa voluntária também. Sim, voluntária. Né? Cerca de 400 voluntários. Serviços, né? Participam. Cabelo, identidade, vários. Não, nossa, e eu sempre gostei, porque tudo ao vivo, né? Tínhamos as bandas, uma programação, né? Vamos lá esse ano. A gente vai transmitir ao vivo, 3h20 de transmissão esse ano, com tudo que vai acontecer no palco. Eu vou perguntar aqui, o que tem agora, Silvano? Vocês estão sempre na vibe da inovação, né? O que a ND está pensando agora que se pode falar? Se tem alguma coisa que... Tem uma novidade espetacular. Me conta aí que eu gosto de novidade. Em primeira mão. Primeira mão. E hoje eu apresentei para um cliente, porque já é fato, já é novidade, né? E o cliente perguntou, mas a outra emissora não tem isso? Né? Porque há tempos atrás, tudo que era inovação, tecnologia e tal, era da outra emissora, né? E eu falei, não, isso é uma exclusividade nossa, eles ainda vão ter, obviamente, que vão correr atrás e tal, mas é a gente que saiu na frente. A ND Connect, é a TV conectada. A gente consegue hoje, com as pessoas que têm uma televisão smart em casa, conectada, seja por Wi-Fi ou por cabo, né, e sintonizada no canal digital, a gente consegue entrar com uma informação seja nossa, uma enquete, ou mesmo um comercial interativo, direto e independente da programação. Nossa. E a gente sabe hoje quantas pessoas conectadas estão assistindo a gente. Ou seja, nós temos hoje como fazer uma medição da nossa audiência nos momentos, quantas TVs conectadas estão mais ligadas ou desligadas naquele momento. Olha, isso aí tá para ser o que agora? Tem um prazo? Não, já está funcionando. Já está funcionando? Já está funcionando. O que acontece é que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas trocam as TVs antigas por TVs smart.
Sim. Né? E de alguns anos para cá, só se fabrica TVs conectadas, TVs smart. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter essa informação mais sólida e com a maioria das pessoas conectadas. E você tem um índice assim de quem está, né? Vocês medem uma porcentagem? Sim, a gente tem as informações, hoje são informações nossas, internas, né? Mas o principal é que a gente consegue entregar para o cliente, né? Não em cima de medição de audiência, a gente consegue entregar a quantidade de impressões, como é na internet. Né? Você consegue entregar lá tantas mil impressões, ou seja, tantas mil pessoas foram impactadas. Né? E você tem uma taxa de retorno daquelas pessoas, que na internet tem em torno de 0,18%, e no nosso caso é 30 vezes mais na televisão. As pessoas realmente interagem com controle remoto e tem essa é a novidade da TV conectada. E aí a televisão está aí, no Brasil já está se falando em TV 3.0. O aparelho de televisão, ele virou uma central, né? Você sintoniza a rádio, você navega, você vai num aplicativo do que você quiser. As pessoas não querem nem sair de casa, você na assiste... pandemia só Netflix, só isso, só a Prime, né? Então o pessoal ficou bem caseirão, né? Vamos dizer assim. Mas nesse só Netflix que você falou agora, vou te dar um dado que é de Brasil, né, que é importante, que as pessoas, televisão aberta, não sei o quê. Televisão aberta, só para você ter uma ideia, os canais de streaming, que aí envolve todos os canais, né, Netflix é um deles, Prime, Amazon, etc. e tal, todos que tem, eles representam 13% da audiência média de televisão no Brasil. Né? A TV aberta é 75%. E olha que o pessoal, né? TV a cabo é menos, dá uns 10%. Na pandemia a gente vamos assistir séries e séries e séries, né? Então você vê que a TV ganha. Eu achei que a porcentagem é sempre A TV nunca perdeu, passou a crescer mais ainda, porque a credibilidade é altíssima. De notícia, né? As pessoas queriam informação de credibilidade na pandemia. E foi um divisor de águas. A pandemia colocou o rádio e a televisão numa forma espetacular de credibilidade e de visibilidade para o mercado. E o que está gerando agora? Qual é a notícia que está pegando agora, tanto para o Matheus, para você, Drica? O que o pessoal tá buscando agora, que vocês estão informando, que está todo mundo querendo saber? Alguma notícia assim que está todo mundo comentando, né? O que as pessoas querem saber? De governo, de política, são fake news, o que é? Eu não arrisco uma notícia. Porque elas querem saber de tudo. E aí vão buscar a televisão para buscar essa informação. Então, por exemplo, a gente se divide em 3 praticamente. Nós temos o balanço geral, prestação de serviço, economia, saúde. Vem a tribuna com humanitário, com polícia, com prestação de serviço, que é o regional. O nosso DNA nos 3 programas, né? O regional no BG, na tribuna e aí no Ver Mais. Então, você está falando com públicos diferentes de 11h50 até as 3h20 da tarde. Então, você tem que falar a linguagem dele. E essas pessoas estão buscando coisas diferentes. O que está ali no BG provavelmente não é o mesmo do que está ali na tribuna com o Matheus. Nós temos casos que, por exemplo, assim, você abre uma enquete no Balanço Geral e lá 11h50 da manhã, você tem tanta participação que eu não consigo acabar o BG e encerrar aquela enquete. Você vai distribuindo ela até lá no Ver Mais. Inclusive, quando você chega com o Ver Mais às 2h20 da tarde, você diz, continua e fica nesse tema porque está chovendo informação. E o público quer ser ouvido. Ele quer falar. Eu não arrisco um tema. Todo mundo quer saber. E é interessante, né? Só interferir nessa... Aí, como observador, quem veio de fora, né? Um tema que está rolando na TV, ali nos programas, nem sempre é um tema que está na internet, por exemplo, no ND+. Né? Hoje, até a Drica colocou ali no nosso grupo interno, né, que a vinda de um artista aqui para Joinville estava entre as principais notícias lidas. Ou seja, do Estado. Eu digo, né, o que está rolando, mas que às vezes você tem algo que é de um outro cunho, talvez econômico, político, mas a parte de entretenimento ganhou, né? Mas em qual? O portal não vai se comportar da mesma forma que a TV. Não, eu digo assim, mas então, de veículos diferentes, do portal falando de entretenimento, mas na TV de outra coisa.
Por isso que eu digo, né? eu não arrisco um tema só, porque senão você vai segmentar. Hoje eu poderia te dizer que era saúde, porque nós trabalhamos esse tema da saúde, mas tinha muita coisa que poderia se falar. E você fala com públicos diferentes em três programas diferentes. Então são três visões diferentes de assuntos que vão surgindo, que você é para o público. Os programas da noite, o ND Notícias, que nessa medição que o Silvano citou agora, a gente sabe que os nossos programas da noite têm uma audiência de horário nobre mesmo, que acompanha a nossa liderança nessa faixa horária do meio-dia até quase as 3 horas. Então, à noite, quando você compete com uma outra programação, você tem audiência, quer dizer que falar de polícia no Cidade Alerta ou falar de economia e política mesmo, com comentário, com credibilidade, dá a mesma audiência que eu falar de saúde ou que o Furlan aparecer com uma matéria que é um exclusivo, como ontem de polícia. A gente sai primeiro, o povo quer saber, muita gente quer saber o que está acontecendo e vai buscar na gente a informação. Até porque a gente tem uma metodologia de trabalho, uma editoria, uma linha editorial que ela vai atrás, aliás, de um conteúdo muito diversificado. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, se você ligasse na NDTV agora... Eu tentei tirar minha mente, tô pensando no boneco de pano. Senhor do céu. Isso é inacreditável. Não, mas desculpa aqui. Não, imagina. Tô brincando aqui. E você assistisse somente um tema específico. Então você iria direcionar o teu conteúdo para um público específico. Quando você fala de política, economia, problema social, infraestrutura, saúde pública, segurança pública, educação, tudo ao mesmo tempo, você não desperta a atenção de uma única pessoa específica, ou um público, ou uma faixa etária, e sim de uma sociedade como um todo. Sim. Porque a pessoa ela pode não gostar de ouvir eu contar um drama que aconteceu, por exemplo, o caso de hoje que a gente trouxe um pai que abusou da própria filha. Tem gente que não gosta dessa história. Eu mesmo não gosto dessa história. Eu também não gosto. Eu não gosto dessa história. Esse é o tipo de assunto que eu detesto falar. Fica aquilo na até cabeça, porque, né? me mexe comigo, porque eu tenho uma filha. Mas eu sei que isso desperta atenção para aquela mãe que começa a prestar atenção no comportamento do companheiro. Exatamente. Então a gente está salvando vidas às vezes. Claro. Então ela não gosta daquele assunto, mas ela presta atenção. E aí depois ela não enfrenta um problema de saneamento na rua onde ela vive, mas ela também presta atenção porque a empregada que trabalha para ela, o funcionário que chega atrasada porque o ônibus também às vezes sofreu um problema por conta de uma obra, então ela está sabendo. Quando a gente noticia que, olha, amanhã a empresa vai fazer uma obra na rua X, Y, Z, para melhorar a condição ali do abastecimento. Ela já sabe que pode acontecer da funcionária dela chegar atrasada. Com a vida de então mexe com a vida de muita gente. Então essa nossa linha editorial, que ela é de multiconteúdo, ela contribui para transformar a vida das pessoas como um todo e também para atrair a atenção de todo tipo de público, de todo tipo de pessoa. E a informação é hiperlocal, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? A nossa vida, ela se resume, dizem as pesquisas, que a maioria das coisas que acontecem na vida da gente está num raio de 6 quilômetros. Ah, é? Então, olha, a maioria das coisas que a gente faz é num raio de 6 quilômetros. Sim. Então, as pessoas querem saber o que está acontecendo em volta. Gente, olha, infelizmente, nós tínhamos que falar ainda do Silvano, que é um excelente piloto, planador, que tem os seus hobbies, que eu sei quais são. Saxofonista, né? Aquele lá que você faz os móveis lá. Aeromodelismo, Esse né? eu já até parei. Já parou, mas olha, tem coisas para contar e saber também dos hobbies de cada um, mas isso a gente vai trazer, né, com o tempo, com calma. Hoje, a cereja do bolo foi a NDTV, com esse time espetacular, maravilhoso, engajado, né, com um sentimento de pensamento sempre de qualidade, né, trazendo um podcast para vocês conhecerem um pouquinho mais do que é uma TV, uma rádio, o que é uma notícia, uma informação, né, tanto do lado sério como do lado de entretenimento, os portais. E fica aqui também a dica para vocês acessarem toda essa informação, escutar a rádio, porque Joinville cresce a cada dia e traz uma gama de inovações que para você estar utilizando, né, para você estar absorvendo aqui. Então eu vou deixar, eu já vou fazer meus agradecimentos ao Silvano Silva, né, que é o nosso diretor da NDTV,
Obrigada pelo carinho, né, pelo prestígio de estar aqui, que para nós foi uma honra recebê-lo, né, todo o time, mas tenho um carinho muito grande por você desde que... Eu falei, sempre digo, meu eterno chefinho, né? Depois a gente fala, digo, o meu chefinho, né? Fui muito feliz na casa e sempre que vou lá sou muito bem recebida, né? Agradecer a Drica, minha amiga aqui, mesmo pra gente não se ver muito, quando a gente vê, a gente ri bastante, contamos os nossos afazeres aí. Bons anos de história. Bons anos de história. Temos aqui um exemplo de jornalismo de excelência, né, que vocês acompanham todos os dias aí, e uma profissional espetacular que faz com uma garra e um brilhantismo excepcional o seu trabalho. E hoje pude conhecer o Matheus Furlan. Seja bem-vindo a Joinville, né? Integrou o time, né? Que é, vamos dizer assim, um leão da maior estirpe aqui, que batalha todos os dias, né? Que luta para trazer o melhor para a nossa cidade. Que você seja bem-vindo e feliz, já muito está obrigado. Feliz, muito mais feliz que você está aí. E vou pedir que cada um deixe um recadinho da sua área, né? Para que as pessoas venham assistir cada vez mais, né, nos diferentes segmentos. Então, vou começar com o Silvano, se despedindo, depois com a Drica e o Matheus. Vamos lá, Silvano. O que você pode dizer? Agradecer você, né? E se eu pudesse dar algum recado assim bom, eu vou dar pela experiência que eu tenho. Tem vários grupos hoje no WhatsApp, você participa de grupos da aviação, é o grupo dos amigos disso, daquilo outro, né? E eu, de um certo tempo para cá, eu comecei a diminuir a atenção a esses grupos, porque eles só carregam fake news, só carregam informação ruim, né? E eu comecei, eu mesmo, que sou do meio, né, a assistir mais os canais, entrar nos portais, entrar com informação de credibilidade. Tá? E assim, eu tenho recomendado muito amigos, Sim. pessoas importantes que às vezes me passam informação e eu sou obrigado a devolver, amigo, isso é fake news. Amigo, não é a verdade. E aí eu tenho que ficar provando e tal. Começa a assistir novamente os canais que dão informação de credibilidade, que fazem a checagem de informação. Eles podem até ter um lado ou outro, né, pender mais para aqui ou para ali, mas a informação ela está ali. Você tira as conclusões. Agora, você ir atrás de pessoas desconhecidas, Sim. atrás de um endereço IP que você não sabe de onde é que vem. Pô, as pessoas estão confiando em figuras que dizem coisas para, sei lá, crescer os seus espaços de internet, né? E que não levam a nada. Só levam a desgraça, levam a terror, né? É realmente um terror que a gente vê. Terrorismo mental, né? Então, eu diria, diminuam. Desliguem isso, né? E comecem a se divertir, ouvir a NDFM. Então, esse é o nosso recado, né? Escutem e comecem a dar mais valor para o que nós temos aqui com a informação de credibilidade. Dá valor para as pessoas que você conhece, para as pessoas que falam algo de bom, para as pessoas que têm uma mensagem, que têm um propósito, né? Que façam o bem. Isso muda a vida. Né? E vamos viver, né? A gente passou por uma pandemia, a gente viu amigos que se foram, a gente viu pessoas conhecidas que se foram, né? E a vida está aí bela, maravilhosa, tem que aproveitar, curtir, fazer um hobby, ler, ir no mar, mergulhar, né? Tem que fazer o que você tem vontade, né? E na vida é isso, ter amizades, né? Pessoas boas, né? Traga amigos que te falam coisas boas, que não venham só te trazer coisas negativas, né? E aí a vida fica mais leve, fica melhor, né? Você fica com mais energia, fica, né, com menos problemas. Menos problema. Ai, tá ótimo. É isso aí. Olha, gente, tá vendo? Ó, tchau pra fake news, tá? ND, vamos se basear na ND. Drica, vamos ver você. Não, foi uma grata surpresa o convite. E a gente fica muito feliz pela nossa relação. A gente, esse processo, como tu disse, de você viver a vida dentro da casa dos teus alunos, você participa da vida deles. A gente entra todos os dias na casa de um número muito grande de pessoas e estar com elas, saber que elas precisam da gente para estarem informados, para ajudá-las muitas vezes. E muitas vezes, como eu disse, a gente não precisa transformar isso numa reportagem,
basta você usar realmente a ferramenta que você tem. Mas hoje, esse espaço, se nós estamos aqui, eu não posso deixar de falar da minha equipe. Eu tenho uma equipe muito boa. Se tudo que a gente conquista é um grupo, e é em conjunto, e a gente vibra mesmo. O cinegrafista, ele está ligado ao portal, ele está ligado à rádio, o pessoal da rádio está ligado à televisão, e essa família funciona muito, dá muito certo. Eu tenho um negócio de trabalhar, não sou a louca do trabalho, entendeu? É sim, é sim. Workaholic, é a workaholic. Eu acho engraçado que eu estou pensando alguma coisa, acordada, 3 horas da manhã eu boto no grupo, aí o cinegrafista, vai dormir, pelo amor de Deus. Eu estou fora, eu estou passando para eles, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A preocupação, né? Eu amo o jornalismo e graças a Deus a gente tem uma equipe que ama fazer isso, entendeu? E às vezes no dia a dia, eu estou conversando mais agora, esse tempo sossegado com o Furlan, do que acho que a gente conversou no último mês. Né, Furlan? A gente não tem tempo para isso, tá entendendo? Eu não sabia da história do boneco do pano. Vamos arrumar esse tempo para a gente se encontrar e falar mais do boneco de pano. A gente precisa. Isso ficou na história agora. A gente precisa desse tempo para se falar. E eu gosto muito de tirar o pessoal para falar assim, vamos conversar, a sala não é a sala dos milagres, nem psicólogo, mas a gente está ali, em 5 minutos tu transforma, tu consegue saber que ele nasceu o filho, aquele está com problema em casa com a mãe, e as pessoas precisam disso, a gente passa mais tempo com eles do que em casa, entendendo? Muito mais. Às vezes eu chego em casa, a Letícia, ela nasceu e cresceu dentro da redação. Então, se eu falar qualquer coisa assim, eu vi um dia, eu encontrei o Furlan na rua e eu vi o neném dele. Eu falei, ela sabe quem é o Furlan, ela sabe quem é o neném, ela tá vive dentro. Isso, tá entendendo? O Silvano é da família da Letícia, tá entendendo? A Arlete é da família da Letícia. Então, assim, essa coisa que a gente sente, eu acho que a gente consegue levar isso para o público. E é isso que eu sinto. Teve a Letícia pegou um dia um Uber, nada a ver, ela chamou Você sabe, Letícia é a filha, né? É a filha da Drica. Ela chamou um Uber aleatório. E aí ela pediu para ela, iria lá na TV para que eu pudesse levar ela a um lugar. E aí ele falou assim, da MDTV. Ela assim, conversando, ele assim, você conhece alguém? Isso é a minha mãe, a Drica. Ele, a Drica? Aí ela, você conhece a minha mãe? Você conhece a minha mãe? Sim, lá em casa todo mundo conhece a Drica. Mas ela frequenta? Não, mas quem é que não conhece a Drica da TV? Se mãe, eu vim batendo um papo e o cara disse que te conhece. Você tem isso, as pessoas, você nunca viu elas. Sim, mas elas te conhecem. Elas te conhecem. Então, você está por muito tempo, uma questão estratégica interna, eu fazia a produção do Nilson no estúdio. A Tribuna de Povo tinha um produtor de estúdio. E eu ficava muito tempo lá no estúdio. Então, tipo assim, eu ia para a caixa do mercado, assim, você é a Drica do Nilson? Eu disse, não, a Isabel é do Nilson. A Isabel virou é do Nilson. Virou quase a esposa dele. Não, então, tipo assim, tu circula. Joinville é uma cidade grande. Mas é assim, né? Mas pequenininha. Assim, todo mundo se conhece. A gente se encontra em Nossa. tudo quanto é evento. Sim. Você sabe que você vai se encontrar. Que tem alguém que vai estar lá. Eu acho que é essa relação que a gente tem interna, a gente consegue com o público e eu sinto isso do público. Então, assim, quer uma boa informação? NDTV Record, NDFM 100.7 e portal ndmais.com.br. A melhor informação, credibilidade e essa aproximação com o público. Olha aí, agora o recado está dado, é família, né? O teu negócio é a conexão família, né? ND e família. E o Matheus agora, para a gente encerrar, o que é da família. Eu queria agradecer, foi muito legal te conhecer hoje. Da mesma forma. Achei sensacional, a gente conversou muito antes de estar aqui no podcast. E eu queria dizer para as pessoas que informação é uma coisa muito importante, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, a ND, ela tem esse critério de saber quem é que ela vai colocar ali, não é qualquer pessoa. E se você tem aquela vontade de trabalhar com jornalismo, se você tem desejo de informação, de buscar informação,
pode ter certeza que se você quer isso para a tua vida, a ND é uma empresa que dá muitas oportunidades para quem está começando. Então, passe a pensar também, como futuro profissional, você fazer parte de um grupo que é o maior grupo de produção de conteúdo regional do estado de Santa Catarina e, acreditem, do Brasil. É impressionante. Então, assim, eu falo para as pessoas, quer trabalhar em televisão, tem muita gente que pensa que é inatingível, é difícil demais. Muito pelo contrário, você tem que ser uma pessoa com responsabilidade, com desejo de trabalhar, com garra, que é muito importante. Isso aí. E para finalizar, jornalista trabalha sábado, domingo, feriado, então vem fazer parte, vem trabalhar com a gente. Se você quer realmente trabalhar, encara. É muito bom. Vem encarar. É delicioso. Olha, gente, com muita dor no coração, vou encerrando aqui, mas voltaremos com cada um deles, né? E a história do boneco de pano terá o segmento. Agora nós vamos saborear uma cuca aqui, joinvilense, né? Eu tenho aqui o bolo de fubá, tem umas cucas gostosas aqui. E o papo, só agradecer todo esse time maravilhoso do Silvano, da Drica e do Matheus aqui. Vocês tiveram o que tem de maior qualidade, a ND TV Joinville. Vocês souberam um pouquinho mais de cada um e o que acontece. Logo a gente vai trazer cada um aqui, explorando um pouquinho mais a sua vida, né, de hobbies particulares. Mas vocês vão ver depois os cortes, vai ficar bem legal. Bom, ficamos por aqui no Vivi Feijó Pod Talks e semana que vem temos mais um convidado. Nós sempre temos convidados interessantes. Hoje um time de peso de Joinville. Até lá. Brinde. Um brinde. Uhul,